Bom, continuando aqui então na aula 10, né, nós vamos falar um pouco mais sobre objetos, né? A gente viu na aula passada como fazer a definição de várias propriedades. Então nessa aula a gente vai ver, por exemplo, como obter atributos de propriedades, tá? A gente vai ver também como evitar modificações em objetos e evitar extensões. Você pode ver que eu estou aqui com a minha pasta, já a pasta aula 10, aqui dentro do Brackets, tá? Eu estou rodando aqui o servidor estático também nesse diretório. Ó. Você pode ver que eu tenho aqui o diretório aula 10. E aí, aqui no browser, ele já levantou, né, o meu arquivo index.html, que é o responsável também por trazer o arquivo scripts.js, o arquivo que a gente está sempre usando nas aulas para fazer nossos exercícios. Então, configure esse ambiente aí para que você acompanhe essa aula. Bom, então a gente vai utilizar como base esse exemplo da aula passada, tá? A gente não vai precisar fazer nenhuma modificação aqui, porque o que a gente vai fazer realmente é acessar esses atributos aqui das propriedades de dados, tá? Então, isso aqui vai deixar bem claro para você que se em algum momento você precisar acessar esses atributos, você consegue, tudo bem? Então vamos lá. Para começar, eu vou utilizar um método aqui dos objetos JavaScript, tá? Que é o object getOnProperty, tá? Então eu posso colocar assim, ó, object.getOnPropertyDescriptor, tá? O que ele vai fazer? Bom, ele vai acessar esses atributos da propriedade. Tudo que eu tenho que fazer aqui é especificar o objeto e a propriedade a qual eu quero acesso, tá? Então vamos lá. Eu quero acesso aqui ao objeto pessoa, ok? E quero neste objeto a propriedade, vou colocar aqui a propriedade underline nome, que é assim que ela foi definida aqui em cima, uma vez que eu estou acessando diretamente essa propriedade de dados, tá? Bom, ao fazer isso, eu já tenho acesso aqui a esse atributo, tá? Então, por exemplo, se eu atribuir esse retorno aqui a uma variável chamada atributos, por exemplo, olha lá, tá? E eu vier aqui dar um console.log, nesse momento vou parar de utilizar só isso daqui, tá? Vou dar um console.log em atributos. Vamos ver o que ele vai nos mostrar. Olha lá, ele retorna, né, um objeto, tá? Mostrando aqui value, readable, enable, aliás, enumerable e configurable. Então, ele me retorna um objeto com todos os atributos que foram configurados para essas propriedades de dados, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer assim, ó, mudar aqui para o singular, e aqui eu quero acessar o atributo value, então eu coloco o ponto value aqui, por exemplo, e ao atualizar aqui você vai perceber que ele traz o nome, tá? Se eu mudar novamente isso daqui, ao invés de value, eu pegar aqui word table, ele vai me dizer se ele vai ser reescrito ou não, tá? Então vou atualizar aqui, foi um defined que mais uma vez ficou errado, né? Vou copiar daqui, vou trazer para cá e atualizar. Agora ele trouxe true. Eu acabei de perceber que aqui também ficou errado e aqui também, tá? Então eu vou substituir aqui. Ao atualizar, está tudo ok. Entendeu como funciona? Claro que sim, né? Bom, então é bem simples. Se você quer pegar todo o objeto, né, você não precisa acessar uma única propriedade, tá? Se você quer pegar um único atributo, aliás, aí você define esse atributo que você quer pegar aqui, tá? Basicamente é isso, é bem simples, né, para acessar esses atributos, e agora você já conhece mais esse recurso da linguagem JavaScript. No caso das propriedades de acesso, tá, é muito semelhante, então eu posso, por exemplo, copiar aqui a propriedade que eu quero acessar, eu já passei o objeto aqui, e aí eu posso passar a propriedade de acesso aqui. Tá? Então eu vou dar só um Ctrl V, olha só, e vou dar um console.log em todo o atributo. Quando eu atualizar, você vai ver que ela é enumerable como false e configurable como false. Você pode ver também aqui que ele
ao abrir o objeto, olha só, ele vai me retornar aqui o método get, tá? E o método set também, porque eu configurei esses métodos, ok? Bom, então a gente finaliza esse assunto sobre propriedades, sobre atributos de propriedades, sobre métodos de propriedades, tá? E agora eu vou falar para você sobre como você pode evitar modificações em objetos, ok? Bom, existem 3 formas de fazer isso, tá? Então eu vou começar aqui primeiro falando sobre a primeira opção, que é utilizar o método Prevent Extensions, tá? Para utilizar esse método é bem fácil, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai utilizar o objeto pessoa mais uma vez, tá? Como exemplo, nesse momento eu vou remover aqui esse console.log, a gente não vai utilizar isso mais, tá? Então eu vou salvar isso aqui, olha só. E aí eu vou utilizar através, né, do object o prevent extensions, que já está aqui, ó. Tudo que eu tenho que fazer agora é passar o objeto, tá? Então qual é o objeto que eu estou configurando? O objeto pessoa. Bom, o que isso implica? Se eu vier aqui atualizar, nenhuma alteração ocorreu, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, ter um console.log em pessoa, olha só, tá lá tudo certinho, e a gente sabe que a natureza dos objetos em JavaScript é dinâmica, correto? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e pegar aqui o objeto pessoa e adicionar aqui um ponto altura, por exemplo, né, e dizer que é igual a um string, no caso, assim, 1,5 m, para indicar 1,5 metros, né, 1,5 m. Acho que está muito baixo, né, gente? Vamos colocar aqui 1,85, ok? Quando eu faço isso, então, eu defino aqui essa propriedade, essa nova propriedade do objeto. Porém, se eu atualizar, olha só, você vai perceber que ela não aparece, tá? Então, uma das formas de evitar modificações de objetos, aliás, de evitar extensões, tá, em objetos é isso. Então, eu não posso mais adicionar novas propriedades a esse objeto. Ele vai permanecer com as propriedades que ele já tem atualmente, tá? Tanto as propriedades de dado quanto as propriedades de acesso, ok? Inclusive, se eu vier aqui, olha só, eu vou usar um delete, tá? Delete. E aí eu vou tentar remover a propriedade nome, tá? Então eu vou colocar aqui pessoa ponto underline nome, tá? O que será que vai acontecer? Olha só, eu vou atualizar aqui. Nada. Tá, mas é porque, Rodrigo, aqui não é nome, não é underline nome, tá? É só nome. Será? Então vamos fazer o seguinte, vou duplicar isso daqui e agora eu vou colocar assim também, ó, tá? E vou atualizar, vamos ver o que acontece. Ó, então você percebe que ele permanece congelado, tá? Ele permanece inalterável, inextensível, tanto para remoção quanto para adição de novas propriedades, tá? E aí, para testar se um objeto é extensível ou não, tá? Você pode usar um método próprio para isso. Então, a gente pode fazer esse teste através aqui do object. Então, eu posso colocar object.isExtensible e aí passar aqui, tá? O objeto, tá? Então, aqui eu vou dar um console.log, né? Para que a gente veja o resultado. Console.log e aqui no final, olha só. Ao atualizar, ele deu aqui que é false, ou seja, ele não é extensível. Ou seja, você não pode adicionar ou remover propriedades dele, tá? Uma outra forma de fazer isso é utilizando o selamento do objeto, tá? E aí você vai utilizar um novo método, que é o método seal, tá? Como é que você pode utilizar esse método? Eu vou apenas comentar isso daqui, tá? E aí a gente vai utilizar aqui novamente o object, tá? E aí eu uso ponto .seal, passando mais uma vez o objeto que eu quero configurar, tá? E para testar se ele é extensível ou não, olha só, eu posso utilizar aqui no caso, né, o método object novamente, ponto .is, e aí o sealed, para verificar se esse objeto pessoa está selado ou não. Olha só.
Ao atualizar, ele diz que sim, que ele está selado, ou seja, se ele está selado, não adianta eu tentar adicionar novas propriedades, porque isso não vai ser possível. Veja bem, que tanto no caso aqui de tentar adicionar como remover, né, essas ações serão negadas. Então, se eu falar aqui, ó, pessoa.endereço é igual a rua fulano de tal, e eu der um console.log no objeto pessoa agora, você vai perceber que isso não vai aparecer aqui, veja bem. Tá vendo? Tá? Então, nessa parte, né, tanto o Prevent Extensions quanto o Silo, eles são bem parecidos. Tá? A terceira forma de fazer isso, vou comentar mais uma vez isso aqui. Tá? Deixa eu só dar um Enter aqui no início, para dar uma separada. E a terceira forma de fazer isso, então, é congelando o objeto. Tá? Então vamos lá. Posso utilizar mais uma vez aqui o object.freeze, tá? E aí aqui eu passo o objeto que vai sofrer esta configuração, tá? Então olha só, vou passar aqui o objeto pessoa, vou atualizar isso aqui, deu um errinho aqui, ó. Pessoa não está definido, faltou um S aqui, vamos atualizar, pronto, tá lá. Agora eu vou tentar fazer uma coisa, olha só. Vou pegar aqui o objeto pessoa, pessoa.nome, e vou falar que vai ser igual a José. José. E aí eu vou atualizar. Tá vendo? Olha o que acontece, o objeto foi congelado. Ele vai permanecer neste estado para sempre, tá? Eu não consigo mais fazer qualquer tipo de alteração. Não consigo mudar o valor armazenado em suas propriedades. Não consigo adicionar ou remover propriedades, tá? Então ele vai sempre permanecer nesse estado. E para verificar se ele está congelado, né, eu poderia utilizar aqui o método isFrozen, tá? Então, basicamente, eu poderia fazer assim, object.isFrozen e passar aqui o objeto pessoa, tá? Então, vamos fazer isso, atualizar, e diz que está congelado, é true, ok? Bom, então você viu aí como fazer, né, o selamento, como bloquear o objeto para que ele não seja extensível e até mesmo como congelar, né? E nesse ponto, quando ele é congelado, você viu que é como se a gente tirasse uma fotografia desse objeto num determinado momento em que ele armazenou lá algumas informações em suas propriedades. Raramente você vai utilizar esse tipo de configuração, tá? E é recomendado que quando você fizer isso, você utilize o modo restrito do JavaScript, ok? Muito bem. Então agora que você já sabe tornar um objeto não extensível, que você já sabe selar um objeto, tá? E você também sabe congelá-lo, tá? A gente vai encerrar por aqui essa aula, tá? E na próxima aula a gente vem falando aí sobre prototype, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.